Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 2 de novembro. O Ministério Público Federal pede abertura de inquérito para apurar as condutas adotadas ou possíveis omissões do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal em relação às operações da PRF no último domingo e aos bloqueios de estradas em grande parte do país, contestando o resultado das eleições. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministros do Supremo julgam ações que discutem a cobertura dos planos de saúde. Acusados pela morte de Henri Borel, mãe e padrasto do menino vão a júri popular. E ainda, projeto de inclusão social do Tribunal de Justiça Gaúcho transforma a situação de jovens envolvidos em atos infracionais com a ajuda da cultura hip-hop. O Ministério Público de Santa Catarina está investigando manifestantes que fizeram uma saudação nazista em São Miguel do Oeste durante um ato contra o resultado das eleições. Um vídeo mostra pessoas vestidas de verde e amarelo, com um dos braços estendidos, cantando o hino nacional. O Ministério Público destaca que fazer apologia ao nazismo é crime e que os manifestantes já estão sendo identificados. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil classificou as manifestações, as imagens da manifestação, como repugnantes. A CONIB afirma que o caso precisa ser investigado e condenado com veemência. Diz ainda que a sociedade brasileira não pode tolerar atitudes como essa. O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. A visita de cortesia foi um convite da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e contou com a participação de outros ministros da Corte. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou à sede do Supremo acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro foi a convite da presidência do STF. O decano Gilmar Mendes, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e a presidente do Supremo, Rosa Weber, receberam Bolsonaro. Os ministros reiteraram o conteúdo de nota oficial publicada depois do resultado das eleições no último domingo. Em ambiente cordial e respeitoso, os ministros do STF reforçaram a importância do reconhecimento de Jair Bolsonaro do resultado final das eleições, com a determinação do início do processo de transição do cargo de presidente da República. A garantia do direito de ir e vir em razão dos bloqueios nas rodovias também foi tratado no encontro. E o Ministério Público Federal pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar se o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, cometeu crimes contra o Estado Democrático ou prevaricação. O inquérito é para apurar tanto a realização de operações nas estradas pela PRF no último domingo, o que resultou em atrasos para eleitores chegarem aos locais de votação, como se o órgão foi conivente com os bloqueios nas rodovias pelo país. O plenário virtual do Supremo está analisando 5 ações que discutem a cobertura dos planos de saúde e a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O julgamento termina no dia 9 de novembro. A discussão tem como base uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Em junho passado, o STJ alterou o entendimento sobre o rol de procedimentos listados pela ANS para a cobertura dos planos de saúde. Antes acontecia o seguinte: os pacientes que recorriam à justiça, depois de terem tratamentos, exames ou cirurgias negados pelos planos, costumavam ganhar os processos. E os planos acabavam pagando por procedimentos que estão fora da lista da ANS. A Justiça entendia que esse rol de cobertura era exemplificativo, ou seja, o mínimo que o plano deveria oferecer. Com a decisão do STJ, o rol passou a ser considerado taxativo. Isso quer dizer que os planos podem ficar isentos por procedimentos que não estão na lista da ANS. Mas essa decisão pode mudar. O Supremo Tribunal Federal está julgando 5 ações que discutem a cobertura dos planos de saúde e a competência da ANS. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, já votou.
Segundo ele, desde a Lei 14.454, aprovada em setembro passado, já existe uma solução para os casos excepcionais que exijam a cobertura de tratamentos fora do rol do ANS. Por isso, Luiz Roberto Barroso julgou prejudicados os pedidos feitos em 3 ações propostas. Nas outras 2, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade. O relator disse que ainda é preciso fazer uma avaliação do custo e benefício com base nas mensalidades pagas pelos consumidores para definir o rol de cobertura e as taxas para custear os tratamentos de saúde. O ministro Edson Fachin divergiu em parte de Barroso. Ele entendeu que o rol da ANS deve ser exemplificativo e não taxativo e determinou que a ANS garanta a representatividade de pessoas com deficiência e doenças raras. E amanhã tem julgamento também no plenário físico da Suprema Corte. Quem traz os detalhes da pauta é a consultora da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. Amanhã, quinta-feira, é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. São 4 processos na pauta dirigida, mas a grande expectativa é a retomada e possível finalização do julgamento da ação em que se discute uma suposta omissão inconstitucional da União em relação à paralisação do Fundo Amazônia. A relatora dessa ação é a ministra Rosa Weber, presidente da Suprema Corte, que já votou e com ela já se formou uma maioria no sentido de se reconhecer a omissão alegada pelos 4 partidos autores de que há aproximadamente 3 bilhões de reais já em conta do fundo e que não estariam sendo disponibilizados para financiar projetos de preservação da Amazônia Legal. Para a ministra Rosa Weber e a maioria que já se formou, os ministros declararam a inconstitucionalidade de forma incidental do decreto que alterou a estrutura de governança desse Fundo Amazônia e eles concedem o prazo de 60 dias para que a União, por meio de ato administrativo, reative o Fundo Amazônia da forma original como foi criado. Mas o julgamento, embora tenha a maioria, ainda não foi finalizado. Na pauta ainda tem uma ação penal que foi ajuizada contra um deputado federal do estado do Amazonas, que é acusado de supostamente ter praticado um crime de peculato. O argumento trazido na denúncia pelo Ministério Público é de que ele teria desviado em proveito próprio recursos públicos que deveriam ser destinados para a contratação de assessores parlamentares. O relator dessa ação penal é o ministro Luiz Roberto Barroso. E ainda na pauta, outros 2 recursos que foram interpostos contra a decisão já proferida pelo Supremo em sede de recurso extraordinário e que são da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Todos esses julgamentos você pode acompanhar amanhã, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. A gente se vê. Caso em Riborel. O ex-vereador Jairinho e Monique Medeiros vão a júri popular pelo homicídio do menino de 4 anos. A decisão é da juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, e o ex-vereador Doutor Jairinho vão ser julgados pelo assassinato do garoto por um júri popular, formado por 7 pessoas que vão compor o conselho de sentença. Henri Borel tinha 4 anos e foi morto no dia 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto. A suspeita é que ele tenha sido agredido por Jairinho. Eles negam qualquer tipo de agressão. A defesa de Jairinho, entre outras alegações, contesta os laudos dos peritos e nega ter havido homicídio. A juíza também determinou a manutenção da prisão provisória de Jairinho. Já Monique Medeiros vai aguardar o julgamento em liberdade. A decisão ainda absolve o casal da acusação de fraude processual e Monique da acusação de tortura. Durante o curso do processo, Jairinho já havia sido absolvido de uma acusação de coação. E a seguir, STJ julga caso sobre penhora conjunta. Nós voltamos daqui a pouquinho. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a penhora sobre conta conjunta só pode afetar a parte do saldo
que cabe ao devedor. Ao acolher embargos de divergência, a Corte Especial do STJ aplicou o entendimento que foi firmado em junho deste ano, em incidente de assunção de competência, de que não é possível a penhora do saldo integral de conta corrente conjunta para pagamento de dívida imputada a apenas um dos titulares. Nos embargos submetidos à Corte Especial, a parte alegou que o acórdão da primeira turma divergiu de decisão anterior, na qual a terceira turma considerou que a penhora só incide sobre a cota-parte do executado. Ao mencionar o julgamento em incidente de assunção de competência, a relatora, ministra Laurita Vaz, destacou que o entendimento firmado no precedente vinculante estabeleceu que a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da conta conjunta, a menos que haja disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada. Ao cassar o acórdão da primeira turma e dar provimento ao recurso especial por unanimidade, os ministros determinaram que, no caso julgado, a penhora fique limitada à metade do valor encontrado na conta corrente conjunta solidária. E a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a declaração de vínculo de emprego entre corretores e o Bradesco Vida e Previdência. Para o colegiado, cabe ao Judiciário avaliar a relação de trabalho existente. De acordo com o processo, o Bradesco Vida e Previdência havia sido autuado pela Fiscalização do Trabalho após a constatação de que 5 vendedores de previdência privada trabalhavam para empresas sem registro em carteira. Eles haviam sido contratados como pessoa jurídica. Na ação anulatória contra a multa imposta, a empresa argumentou que a relação estabelecida com as pessoas listadas no auto de infração era de cunho civil. Isso porque os profissionais prestavam serviços como corretores de seguros autônomos. Assim, segundo a corretora, somente a Justiça poderia declarar a invalidade desses contratos. Depois de uma série de recursos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, decidiu que o auditor fiscal não pode declarar a existência de vínculo de emprego nesse caso, nem aplicar multa. Segundo o TRT, somente a Justiça do Trabalho tem competência para, em ação própria, afastar a condição de corretores autônomos e concluir que se trata de relação de emprego. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na quinta turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o órgão de fiscalização do Ministério do Trabalho, no exercício do poder de polícia, pode caracterizar a relação de emprego e aplicar pena por descumprimento do artigo 41 da CLT, que exige o registro dos trabalhadores em livros, fichas ou sistema eletrônico. Contudo, quando a relação de trabalho é controvertida, não cabe ao auditor fiscal julgar a situação, pois estaria decidindo como autoridade judiciária. E é por isso que submeto a Vossas Excelências a tese de que, havendo razoável controvérsia acerca da natureza jurídica do vínculo de emprego, não cabe o lançamento do auto de infração, a lavratura do referido documento, devendo, se o caso, haver a provocação do Ministério Público do Trabalho para esclarecimento da questão. Por unanimidade, a quinta turma seguiu o voto do relator e considerou inválida a declaração de vínculo de emprego feita por auditor fiscal do trabalho nesse caso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está distribuindo para moradores de rua e população vulnerável uma cartilha com informações sobre serviços básicos. A iniciativa é uma das ações do Núcleo de Voluntariado do Tribunal e promete levar cidadania a essas pessoas. As cartilhas foram entregues para instituições de apoio a pessoas em situação de rua. É um guia com informações importantes: direito de propriedade, aposentadoria, pensão por morte e benefícios previdenciários. Também traz endereços de pontos de apoio e dos órgãos que compõem o sistema de justiça. Desembargadores, como a coordenadora do Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça, Maria Luísa de Marilac, representantes das instituições de justiça parceiras do projeto e de grupos de pessoas em situação de rua, participaram da entrega. Nós temos aí pessoas com direitos perdidos, direitos previdenciários, nós temos pessoas aí com processos já caducados, que não sabem que isso aconteceu, nós temos uma série de pendências
ligada à justiça na população de rua, que essa cartilha, que essas ações do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, certamente vão amenizar. Nós estamos preparando cursos de capacitação para servidores do Tribunal de Justiça, terceirizados, que ficam na linha de frente de atendimento, de forma a dar um atendimento mais humanizado a essa população. Estimativas oficiais indicam que Belo Horizonte tem hoje cerca de 9.000 pessoas em situação de rua, problema que foi agravado durante a pandemia. As entidades de apoio aos moradores em situação de rua ficaram responsáveis pela distribuição das cartilhas. A informação é tudo para eles. Então, saber aonde tirar seus documentos, aonde recorrer, aonde buscar auxílio, aonde tratar seus assuntos jurídicos. Então, é muito importante para eles. A gente veio aqui para o bairro Bonfim, na região central de Belo Horizonte, um lugar que concentra uma grande quantidade de pessoas em situação de rua. E a gente vai acompanhar a entrega de 200 dessas cartilhas para quem vive na rua. Sim, isso é muito importante o que a Jaque falou. Você tem que ter um local para que sua voz seja ouvida. O Fabrício, que há 5 anos vive nas ruas de Belo Horizonte, foi um dos primeiros a receber a cartilha. Eu achei interessante a questão da aposentadoria por invalidez, que é uma coisa que, assim, a gente não sabe disso, né? Auxílio acidente, que a gente que está nessa situação de rua não sabe que tem esse direito. Então, assim, tudo que está aqui, se a gente for olhar bem, são coisas novas para a gente. A Maria Angélica conseguiu atrair muita gente para uma roda de conversas sobre os direitos de quem mora nas ruas. Vocês têm que guardar, você tem direito a ser atendido com prioridade e atenção. A primeira coisa, ela precisa conhecer para depois ela lutar pelos direitos. E todos têm direito, mas o acesso ao direito é que é difícil. Então essa cartilha chegou num momento muito bacana, conhece os direitos dele e pode, de uma certa forma, né, lutar por isso. Então ele pode apresentar essa cartilha, olha, eu conheço meu direito. Projeto de inclusão social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul transforma a situação de jovens envolvidos em atos infracionais com a ajuda da cultura hip hop. Os detalhes no próximo bloco. A gente volta já já. A gente fala agora sobre o projeto de inclusão social Partiu Aula na Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em parceria com o Ministério Público. O trabalho usa a cultura hip hop para alcançar jovens envolvidos em atos infracionais e tem gerado resultados expressivos. Esse trabalho é feito pelo TJRS em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual. E realizado pelo rapper Rafael Diogo dos Santos, o Rafa Rafuage. Então, esse ano de 2022, eu fiz um acordo juntamente com o TJ, o MPT e o MP de que o Partiu Aula entrasse na seara da JIN, da Justiça Instantânea, e dentro desse processo ele pudesse ser uma ferramenta de transformação da vida de jovens que muitas vezes são réus primários, oriundos do tráfico, para que eles pudessem ter a oportunidade de passar por um processo que também é de ressocialização e a partir de aulas de cultura, educação e desenvolvimento através da arte, pudessem então alcançar a possibilidade de ter um processo suspenso e voltar para a rua com a ficha limpa e a partir daí com liberdade buscar essa mudança de vida que a gente também dialoga aqui dentro. A cada encontro as abordagens são diferentes. Na terceira aula, por exemplo, o rapper recebe a ajuda do produtor musical de Porto Alegre, Jay Gueto, e nessa aula os alunos escrevem suas músicas. No quarto encontro, eles fazem uma saída de campo e vão até um centro cultural de hip hop. O Partiu Aula na Justiça tem alcançado resultados expressivos. Até agora, não existe nenhum caso de reincidência com qualquer um dos alunos que participaram do programa. E para eles conseguirem o certificado e a suspensão de seus processos, devem ter no mínimo 75% de presença. Está sendo muito bom, sabe? Estou, me ajeitando de novo com a minha família, correndo, tentando correr escola, essas coisas. Também conheci vários amigos aí que eu pretendo levar para frente, né? Então, para mim está sendo uma coisa boa. O Rafa me dá vários conselhos, a gente troca várias ideias.
Tá sendo um amigão. Os jovens se sentem muito à vontade aqui dentro desse ambiente, porque realmente é um ambiente acolhedor, o próprio SIACA já proporciona tudo isso, mas obviamente a gente tem visto a humanização também dos servidores aqui da casa. A gente instalou na quarta turma, uma geloteca aqui no prédio do SIACA, que é uma geladeira, então, que foi grafitada e transformada num ponto de leitura e literatura aqui dentro. Então, tem sido maravilhoso assim, essa adesão dos jovens, e a gente tem visto uma baixa evasão, e isso se comprova na reincidência zero, inclusive, que o programa está atingindo até a quinta turma. O Judiciário Baiano celebra a inauguração do Centro de Formação Profissional em Aracatu, no interior do estado, resultado de parcerias do Tribunal Regional do Trabalho. A intenção é oferecer qualificação e dignidade para um número cada vez maior de trabalhadores. Um acordo de cooperação entre o TRT da Bahia e o TRT de Campinas, envolvendo o resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão, resultou na criação de um centro de formação profissional, inaugurado em Aracatu, no interior da Bahia. Um centro voltado para profissionalizar os trabalhadores dessa cidade pequena do interior da Bahia, para que esses trabalhadores possam, a partir daí, terem autonomia e que possam ter dignidade de trabalho. O centro oferece cursos de manicure, barbeiro, culinária, estética e massoterapia. E ainda conta com o apoio do SENAC na qualificação de profissionais para atuar como formadores. A criação do Centro de Formação surgiu a partir do resgate de 53 pessoas do município, localizado no sudoeste baiano. Essas pessoas haviam sido levadas para a cidade de Pedregulho, em São Paulo, para trabalhar numa colheita de café. O Ministério Público do Trabalho do Estado moveu uma ação contra os fazendeiros, que resultou em um acordo para o pagamento de verbas trabalhistas e indenizações. Com o resgate, foi feito um acordo de cooperação entre a juíza da vara de Franca, por intermediação da gestora, a juíza que é a gestora responsável pelo combate ao trabalho infantil da 5ª Região, doutora Viviane Martins, com a juíza de Brumado, doutora Cristiane Borges Peixinho. A magistrada responsável pelo Juizado Especial da Infância e Adolescência no TRT de Campinas, Eliana Nogueira, explica que houve um novo acordo focado no dano moral coletivo envolvendo 13 crianças e adolescentes que estavam entre os resgatados. Como esses jovens eram de Aracatu, ela acionou o TRT da Bahia. E foi feita uma audiência em que nós conseguimos um acordo, né? Os fazendeiros, através da cooperação, inclusive com os advogados, compreenderam que aquela era uma questão que merecia também ser tratada, e foi feito um pagamento aí de uma indenização por danos morais para o trabalho escravo infantil. Então, foi um outro objeto, né? Objeto desse acordo. Na época foram 250 sacas de cafés, que vendidas chegaram aí a quase R$360 mil. Foi uma parceria também com o município de Aracatu, tinha uma escola fechada, então forneceu essa escola para efeito de ali ser feita uma grande reforma. Essa reforma foi feita com esse valor do recurso decorrente da indenização. A doutora Cristiane tomou a frente e a mão de obra também foi a mão de obra da prefeitura. E é um centro assim que faz a gente criar esperança de que não vamos ver, pelo menos naquela cidade, pessoas, né, trabalhando com tanta falta de dignidade, principalmente crianças. A gestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil no Regional, Viviane Martins, alerta. Quando acontecem esses aliciamentos, geralmente as pessoas têm que se certificar, verificar se, em relação à carteira de trabalho, se houve efetivamente o registro. Há uma série de indícios, como, por exemplo, a retenção da carteira de trabalho ou a cobrança de insumos para que as pessoas comecem a trabalhar. Mas o que a gente observa, na verdade, é que essas pessoas precisam de apoio institucional. O trabalho infantil e o trabalho escravo são problemas estruturais desde a formação das ocupações profissionais do Brasil. A gente verificou que Aracatu é, aí na Bahia, o segundo município em maior número de trabalhadores resgatados em condição análoga de escravidão. Então, eu acredito que através de ações assim, que evidenciem a cooperação judicial e que evidenciem ações concretas e efetivas, realização de ações de maior profundidade, a gente, sem sombra de dúvidas, realiza a finalidade, o princípio da justiça do trabalho, que é ser uma justiça social. O que fica de legado é essa possibilidade de cooperação, de transformação da realidade a partir dessa união de esforços. Então, foi chamado o município, depois foi chamada a entidade de formação, como o SENAC,
O tribunal foi muito importante a partir desse apoio institucional, a partir também do olhar sensível de doutora Débora. Então, eu acredito que esse é o legado, a cooperação, a união de esforços, assim que a gente consegue transformar a realidade de todas essas vítimas, meninos, meninas, pessoas também adultas e suas famílias. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.